Como que você lida... Eu acho que você é um dos caras mais sério, falando sem demagogia. São Ele os vai caras começar mais... mentira. Não, Ele vai não, começar perante mentira. Deus. Falar perante Deus. Você é um dos caras são os caras mais inteligentes que eu conheço na minha vida. Oh, meu Deus do céu. Sério, cara. Você, o Guilherme Nunes... São pessoas que eu leio caixinha no Instagram. Não me coloque na mesma caixa dele, não, pelo amor de Deus. O vai humilhar o cara. próprio Jonas. Não, Eles sério. são Eu bem. sempre fico assim, cara, são pessoas que contribuem extremamente pro reino. Que privilégio poder ser amigo Glória a dessas Deus. pessoas e poder mandar uma mensagem perguntando quando tem dúvida. Como que você lida, Saulo, com aquele que pensa diferente? Então, um exemplo, da sua perspectiva soteriológica, ou seja lá qual for, né? Dentro dessa questão, como é que você senta à mesa e chegamos num ponto que a gente tem um conflito? Entendeu? Como que você lida com isso? Como que você não deixa entrar pro seu coração? Quais são os passos que você faz Não, aí? pelo amor de Deus, como eu crente? faço o oposto. Eu deixo entrar pro meu coração. Eu faço o possível para isso entrar no meu Sério? coração. Justamente porque, vamos lá. Um exemplo clássico que eu tenho na minha igreja. Lá, eu e o pastor Diogo, o Diogo Dantas, nós dois temos uma vertente um pouco mais doutrinária. Mais talvez uma vocação mais de mestre. Uhum. Olha como é. Nós dois somos pastores da mesma igreja. Nós pregamos no mesmo púlpito, nós dividimos, nós somos irmãos. Ele é uma das pessoas que eu mais admiro. Assim, hoje pergunta assim, quem é seu pregador favorito? O meu pastor. Uhum. O Diogo, rapaz, ver o Diogo pregando, você enlouquece. Eu vou confessar, eu tenho uma inclinação mais arminiana. Uhum. O Diogo é calvinista. Eu creio no dom de línguas como uma língua estranha, Uhum. uma glossolalia. Uhum. O Diogo crê que é xenolalia, que é um idioma. Uhum. Eu tenho uma visão escatológica mais inclinada para o pré-milenismo histórico. O Diogo é milenista. Sério? Eu creio no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, um outro enchimento, diferente da salvação. O Diogo entende como o selo do Espírito Santo. Uhum. E, cara, poucas pessoas no mundo eu me dou tão bem como o Diogo. E com poucas pessoas no mundo eu aprendo tanto como com o Diogo. E eu creio que isso é recíproco. Uhum. Creio mesmo. Os testemunhos, se ele não estiver mentindo... Cremos que não. eu tenho, assim, a presunção, vou dar a ele o voto de confiança em que ele não tá mentindo. Mas ele também diz que aprende muito comigo, que gosta muito de estar na mesa comigo, tá? Uhum. Então a gente se dá muito bem, a gente é irmão. Então, a admiração é recíproca. Como eu tenho uma vertente, uma inclinação mais para o arminianismo, obviamente, as minhas pesquisas, elas são mais pro lado do arminianismo. Eu já li mais arminianismo do que calvinismo na minha vida. Uhum. Porém, quando eu ouço o calvinismo, algumas perspectivas que eu não consigo explicar pelo arminianismo ficam mais claras. A soberania de Deus, para mim, o calvinismo explicou melhor e eu tive uma convicção muito maior. A ideia da perseverança dos santos me abriu leques para outras imagens que eu não tinha bem formatados no meu quebra-cabeça. Eu não preciso mudar de perspectiva, não preciso mudar minha posição, mas aprender a ouvir os calvinistas enriqueceu mas muito. Então, eu deixo entrar no meu coração e eu peço que entrem, sobretudo porque eu tenho a humildade de a qualquer momento me deixar ser convencido de alguma coisa. Há algum tempo atrás eu mudei de denominação. Eu fui criado na Igreja Cristã Maranata, fui diácono lá muitos anos e mudei de denominação, não estava mais me enxergando lá, tinha algumas discordâncias com o sistema, ainda continuo amando muito a igreja, os irmãos de lá, guardei, graças a Deus, extrema gratidão e boas lembranças, e alguém me perguntou assim, mas agora que você saiu, você está pregando algo diferente do que você pregava. E eu peguei, e prepare, semana que vem devo mudar de novo, tá? Porque eu, graças a Deus, mantenho meu coração aprendente a ponto de me colocar em sujeição e possibilidade de ser convencido. Eu estou à disposição. Eu sou arminiano hoje, eu estou arminiano. Se eu perceber que o calvinismo faz mais sentido, até hoje eu não entendi assim, mas se eu perceber, eu não tenho problema nenhum em me assumir, agora eu acreditei que isso aqui me convenceu mais. Fui convencido pelas leituras, pela conversa, por um irmão, pelo Espírito Santo, enfim, eu estou sempre pronto a ser convencido, a cair por terra os meus postulados, pelo menos aqueles mais periféricos da fé,
que não os principais, que não o ponto principal, o que é inegociável, mas eu tô aqui à disposição. Então, eu amo sentar na mesa com quem pensa Legal. diferente de mim. Isso me enriquece, isso me traz informações que eu ainda não tinha, isso me traz profundidade em um âmbito que eu ainda era muito raso, de uma forma que, sinceramente, eu não seria 10% do conhecimento que eu tenho, que não é muito, não seria o homem que eu sou se eu só andasse com gente que concorda comigo. Isso é importante, cara. Então, não tenho essa de não deixar entrar pro coração. Eu peço que entre mesmo. Vai, meu coração tá aberto. Fala! Entendeu? Eu abro mesmo meus braços, abro mesmo meu coração, querendo ser influenciado, porque eu acredito muito no poder da alteridade, no poder da unidade, no poder da diferença e na capacidade de ser influenciado por aqueles que não concordam comigo. É andando com pessoas assim que eu me torno cada vez mais maduro, mais humilde e mais inteligente. Quem anda com sábios fica mais sábio, mesmo que ele não concorde comigo. Em todos os pontos, né? Em todos os pontos. O Douglas tem um exemplo muito interessante, que a gente sempre conversa, porque a família de Zascope, eu acho que essa expressão da pluralidade naquilo que, como você falou, periférico, que não fere o centro unificador da fé ou o núcleo duro da fé, logicamente, que a gente não tá falando disso. Mas o Douglas fala assim, ó, por vezes, e de fato é pecado, né? Nós olhamos para olhamos para a homossexualidade como um pecado, uma prática pecaminosa. E de fato, a luz das escrituras é. Porém, a gente esquece da homossapienciedade, como também um ambiente estéril, que não gera vida. E a homossapienciedade é o vínculo daqueles que são iguais naquilo que pensam. Exato. A homoafetividade intelectual. É isso. Então eu só me dou bem com aquele que pensa igual a mim. E aí é isso que você falou, cara. E eu acho que a igreja, e eu vou usar o contexto brasileiro, nem vou entrar no aspecto de outras nações, a riqueza da pluralidade da igreja brasileira, cara, é algo absurdo. Surreal. Porque você senta na mesa, na minha família é metade índio da terra daqui, metade portugueses, metade espanhol. Então você chega lá em casa, você vai conversar, é uma bagunça. Babel. Cara, tudo misturado. Na casa da Ellen, são africanos, são portugueses, italianos e tem um pé, cara, grego. Que a tataravó dela tinha Macários no nome e foi descobrir que tinha um grego na família e tal. Então, o Brasil é essa junção de povos que veio de todos os lados e é belo ver a nossa pluralidade. O brasileiro não tem cara. Não, é tudo... Tipo, o boliviano, ele tem um aspecto, você olha, você fala fenótipo, exato. O peruano, ele tem... O brasileiro não tem cara. Eu tava em Londres, aí eu tava numa igreja britânica. E aí todo mundo, esse cara grandão do olho azul, né, claro assim, chegava e já falava hi. Aí veio o cara, eu hi, ele quente, sou do sul. Aí eu falei, não é possível, ele é brasileiro, cara. Aí isso é o lance, porque eu olhei e falei, cara, tá cara de britânico, velho. E ele grandão, brancão, do olho claro. E eu fico pensando nisso, como que a gente perde de não se deleitar nessa pluralidade. Igual você falou, a gente não vai negociar aquilo que é central pra nossa fé. Mas, cara, o que tem espaço pra diálogo, vamos conversar, cara. E vamos aprender. Vamos aprender. Se dê a oportunidade de aprender com quem pensa diferente. Se dê a oportunidade...